gorduchinha. E aí galera que acompanha a Multi TV Maringá pelo canal 10 da NET, está começando mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, o programa de esportes aqui da Multi TV Maringá, um pequeno espaço onde a gente comenta os assuntos mais importantes do mundo esportivo ao longo da última semana. Meu nome é Alan Maschio e eu apresento para você aqui os principais assuntos, os assuntos que na minha opinião, claro, são os principais aí do mundo esportivo. Eu queria começar com uma novidade, a novidade dessa quarta-feira, dia 2 de abril de 2014, a FIFA proibiu o Barcelona de contratar jogadores por um ano. Isso porque o Barcelona negociou um contrato com um jogador menor de idade estrangeiro, isso é proibido pela FIFA. E não só puniu o Barcelona, como puniu também a Real Federação Espanhola. Sei lá por que eles chamam de Real Federação Espanhola, mas enfim. Puniu também a Federação Espanhola porque permitiu que esse jogador atuasse nos campeonatos nacionais lá da Espanha. Enfim, Barcelona agora é proibido de contratar jogadores por um ano. Acredito eu que na prática isso não deve ter muitos efeitos aí. Por quê? Porque o Barcelona forma muitos jogadores e já gastou toda a fortuna que a gente sabe que gastou com o Neymar, inclusive numa contratação também investigada pelo fisco lá espanhol, porque suspeita-se que o Barcelona tenha sonegado um valor milionário lá em impostos, e enfim, com toda essa bagunça, todo esse imbróglio aí, já com toda a visão, todas as suspeitas recaindo sobre a negociação do Neymar, é bem provável que seja até bom, que seja até salutar para o Barcelona passar um ano aí sem contratar ninguém, para pelo menos deixar a poeira baixar. E vamos ver como é que o time vai se resolver nessa questão. A gente sabe que tem muitos jogadores, que o elenco do Barcelona é um bom elenco, não é um elenco composto com toda a força que é composto do Real Madrid, por exemplo, justamente porque a política do Barcelona é formar mais jogadores do que contratar. O Real Madrid contrata até jogadores para compor elenco, não só estrelas. Vamos ver como é que vai encarar esse desafio aí de ficar um ano sem contratar jogadores do Barcelona. Vamos continuar falando de futebol internacional. Tem uma confusão bem grande acontecendo no futebol uruguaio. O Uruguai que está classificado para a Copa do Mundo, e no fim de semana agora o presidente José Mujica proibiu a polícia de atuar na segurança dos jogos do Peñarol e do Nacional, os dois maiores clubes do Uruguai, clubes super tradicionais por sinal. Por quê? Porque num jogo do Nacional pela Libertadores, Nacional versus Newell's Old Boys, houve uma briga lá, um jogo que foi disputado no Uruguai, uma briga bem grande, uma confusão bem grande de torcedores, promovida por torcedores do Nacional. Uma confusão que terminou com 28 policiais feridos e 40 presos. E o presidente ficou indignado com a situação, o que é realmente perfeitamente compreensível, afinal de contas, estádio não é lugar de se brigar, né, como a gente já falou aqui várias vezes, mas em função disso ele proibiu a atuação da polícia em jogos desses dois clubes, do Nacional e do Peñarol. Não entendi muito bem, sinceramente, qual é a coerência dessa decisão, talvez para proteger a polícia dessas confusões, enfim, quem sabe, né? Fato é que se a FIFA entender que a política uruguaia está interferindo no futebol, existe risco até de o Uruguai, da seleção uruguaia, ficar de fora da Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai se desenvolver. A gente já viu um jogo, inclusive, cancelado do Campeonato Uruguaio, porque os jogadores alegaram que não teriam segurança para atuar sem a polícia nos estádios, e isso na prática configura a interferência política no futebol do país. A FIFA não permite esse tipo de interferência. Então vamos ver como é que a própria FIFA vai interpretar essa decisão do presidente do Uruguai e saber se o Uruguai vai ser excluído ou não do Mundial de Futebol, que começa daqui a 70 dias mais ou menos aí no Brasil. Para mim seria uma perda gigantesca, afinal de contas é a primeira vez em muitos mundiais em que todos os campeões vão estar participando, vão participar de uma Copa, a não ser, claro, que o Uruguai seja excluído da FIFA e da competição. Tem um assunto que faz tempo que eu queria falar aqui no RNX, que é as fases, né, o comportamento, vamos dizer assim, cíclico do futebol. Emerson Sheik, jogador que foi considerado o herói da Libertadores do Corinthians em 2012, um dos grandes destaques do Mundial do Corinthians, quando o Corinthians ganhou do Chelsea no Japão, no Mundial disputado no Japão.
agora está lá encostadaço no Corinthians. Os dirigentes estão criando malabarismos lá para conseguir romper o contrato do jogador para poder negociar o jogador com outro clube. O Emerson, que já está há 6 meses sem marcar nenhum gol pelo Corinthians, agora faltou recentemente num treino também. E está sendo completamente colocado de escanteio. A crise toda começou, vocês vão lembrar bem, quando o Emerson deu um beijinho, um selinho lá num amigo dele, dono de um restaurante lá em São Paulo. Ele criou uma polêmica danada, porque ele publicou essa foto no Twitter. Polêmica, na verdade, para quem é preconceituoso, né? Porque, enfim, ele publicou a foto e aí os corintianos moeram o Emerson de pau, tanto na rede quanto no CT do Corinthians. Eles foram ao CT no dia seguinte com uma faixa exigindo que ele pedisse desculpas para a torcida, como se ele tivesse ofendido alguém com esse tipo de atitude. E aí ele, mais infantil ainda, disse que não era Bambi, por isso não tinha problema, estava pedindo desculpas, por isso que aquela atitude não condizia com o que ele era normalmente. Enfim, né? Ele não só não remediou a situação, como ainda tentou ofender a torcida são paulina, porque a gente sabe que os são paulinos são comumente chamados de Bambis. Agora está lá, encostado, porque não joga bola, quer dizer, a resposta que ele poderia dar para o seu torcedor é jogar futebol, e nem isso conseguiu fazer. Fala muito o Emerson, como diria o famoso filósofo chinês Tite, fala demais o Emerson e não está jogando bola nenhuma, né? 6 meses sem marcar gol, para um atacante isso é a morte. E essa história aí do Emerson Sheik, dá pra gente estabelecer um paralelo aí com o que aconteceu com o Felipe Massa no Grande Prêmio aí do Fórmula 1 do fim de semana. Digo pelo seguinte, porque qualquer esportista tem que mostrar, tecnicamente, tem que mostrar que tem velocidade ou que tem capacidade de estar num time titular, tanto de futebol quanto basquete ou vôlei, o que seja. E no caso do Felipe Massa, o que ele tem que mostrar? Que ele é mais rápido que o companheiro de equipe dele, o Valtteri Bottas. Por quê? Todo mundo sabe que ele recebeu uma ordem da equipe da Williams no fim de semana para que ele deixasse o Bottas passar, para que ele deixasse o Bottas ultrapassá-lo, para que o próprio Bottas alcançasse o carro que estava na frente dos dois. Segundo a equipe, porque os pneus do carro do Bottas estariam em melhores condições, então ele teria mais condições de ultrapassar o adversário da frente. Felipe Massa se recusou, disse que não ia deixar o Bottas passar e inclusive mostrou muita irritação com uma tentativa de ultrapassagem mais agressiva do Bottas também durante a corrida. Quem é apaixonado, quem gosta de Fórmula 1, deve ter gostado, obviamente, dessa atitude do Felipe Massa, porque, enfim, ele se impôs, né? Ele disse que não ia aceitar esse tipo de ordem, por sinal, uma ordem exatamente igual à que a Ferrari deu a ele em 2010, quando ele era companheiro de equipe do Fernando Alonso. Ferrari disse para ele que ele estava mais lento, ou melhor, que o Alonso estava mais rápido que ele, sugerindo aí que ele permitisse que o Alonso passasse. A Williams usou exatamente as mesmas palavras, o Bottas está mais rápido do que você, quer dizer, sugerindo também que ele deixasse o Bottas passar, o Felipe não deixou. Ótimo, do ponto de vista político, ali, do ponto de vista de relacionamento com a equipe, ele agiu muito bem. Ele não pode realmente aceitar esse tipo de ordem e é muito legal a gente ver um piloto ter coragem de fazer isso na Fórmula 1. Agora, por outro lado, ele tem que começar a mostrar também na pista que ele é mais rápido do que o Valtteri Bottas. Não vai adiantar ele ficar se recusando a deixar o companheiro de equipe dele passar, se recorrentemente, aí, se corrida após corrida, ele se mostrar mais lento que o Bottas. Então, Felipe, pisa aí no acelerador e mostra que você pode ficar na pista na frente do cara sem precisar desobedecer uma ordem da sua equipe, né? Pessoal, deixa eu fazer uma parte aqui, eu queria dar os meus parabéns e em nome de todos os 21 telespectadores do RNX, dar os parabéns para o Maringá Futebol Clube, que está classificado aí para a final do Campeonato Paranaense, só aguardando aí, por sinal, a gente grava aqui o RNX na quarta-feira, dia do jogo que vai definir o adversário do Maringá na final do Campeonato Paranaense, ou o Atlético Paranaense ou o Londrina, famoso Tubarão. Lá o pessoal do Diário, inclusive, fez uma enquetezinha com torcedores aí do Maringá Futebol Clube e, ao que parece, os torcedores estão preferindo enfrentar o Atlético Paranaense. É uma rixa aí interior versus capital. Eu confesso que eu fiquei surpreso, imaginei que o maringaense gostaria de ver uma final do interior, completamente do interior, Maringá e Londrina. Acho difícil Londrina se classificar, inclusive, porque no primeiro jogo contra o Atlético, Londrina perdeu de 3-1, quer dizer, tem que tirar uma diferença de pelo menos 2 gols aí para levar a decisão para os pênaltis.
o que é bem difícil, tendo em vista que o Atlético, apesar de estar jogando com a equipe sub-23, tem mostrado um futebol muito legal. Se classificou lá entre os últimos, mas enfim, a gente não pode cobrar o mesmo desempenho de uma equipe sub-23 da equipe profissional. E os jogadores do Londrina jogam em nível profissional já há muito tempo, estão juntos há muito tempo, é uma equipe muito bem treinada. Vamos ver aí quem se classifica para pegar o Maringá Futebol Clube na final do Campeonato Paranaense. Tudo indica, tudo leva a crer que o Willie Davis vai estar lotado no primeiro jogo da final e vamos torcer para o Maringá. Pessoal, o RNX vai ficando por aqui. Eu queria reforçar mais uma vez o convite para você participar com a gente aqui do programa pelo Twitter, RNX Multi TV. Fica à vontade para mandar o seu palpite a respeito do Campeonato Paranaense. Fica à vontade para dar sua cornetada a respeito da Copa do Brasil. Fala lá o que você achou da atitude do Felipe Massa na última corrida, de negar a ordem de equipe. Comenta também o que você acha do Emerson Sheik colocado de escanteio lá, da possibilidade do Uruguai ser excluído da Copa do Mundo, da suspensão do Barcelona, de estar proibido de contratar jogadores por um ano. Pode comentar o assunto que você quiser, fica à vontade. RNX Multi TV é o Twitter do RNX. A gente vai ficando por aqui, até a semana que vem.